Princípios divinos são para serem aplicados em todas as áreas da nossa vida. E na palavra de Deus, nós encontramos princípios para nos reger em tudo, em todas as áreas. O objetivo da palavra de Deus, ao nos dar princípios divinos, é nos levar a ter a vida abundante que Jesus prometeu quando ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra provérbios quer dizer máximas de vida. E é isso que nós aprendemos com o livro de Provérbios, princípios divinos para ser aplicados a fim de que nós tenhamos uma vida cotidiana feliz. Que eu e você busquemos, descubramos na palavra de Deus os princípios que ele tem para a nossa vida em todas as áreas, porque só assim nós conseguiremos ter uma vida plena, vida em abundância e desfrutaremos do que Deus verdadeiramente tem para nós. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições de jovens deste quarto trimestre de 2024. E neste quarto trimestre vamos estudar 3 lições escritas pelo pastor Marcelo Oliveira. Pastor Marcelo Oliveira é chefe do setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Augusto de Vasconcelos, Rio de Janeiro. É bacharel em teologia, especialista em educação, com ênfase em gestão e docência, e é licenciado em letras e acadêmico em psicologia. Com toda certeza, esse trimestre tem grandes ensinamentos para a nossa vida, porque nós vamos tratar de provérbios. Como você pode ver aí, ó, na sua tela, tá aí a capa da nossa revista, Alcance um Futuro Feliz e Seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Então, com toda certeza, nós vamos trazer para a nossa vida, mais uma vez, os ensinamentos de Provérbios, a fim de que tenhamos uma vida feliz, ajustada e desfrutemos de tudo que Deus tem para a nossa vida. Na lição de hoje, ou na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 1. Lição de número 1 do dia 6 de outubro de 2024. O título da nossa lição é O Livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Como eu gosto sempre de dizer, esta lição é uma lição introdutória do trimestre. Então nós vamos ver aqui uma parte técnica, sem dúvida nenhuma, que é onde nós vamos aprender sobre algumas coisas sobre o livro de Provérbios, como, por exemplo, vamos aprender sobre a estrutura do livro de Provérbios e a mensagem essencial do livro. É o que nós vamos aprender na aula de hoje. O texto principal da nossa lição, que está em Provérbios, capítulo 1 e versículo 7, nos diz o seguinte: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A gente sabe muito bem que temer ao Senhor não é ter medo, é reverenciá-lo. E é isto que o livro de Provérbios vai nos ensinar. O resumo da nossa lição nos diz que o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. É claro que, como estamos tratando aqui de uma escola bíblica dominical para os jovens, vamos aplicar diretamente a mensagem do livro de Provérbios durante todo esse trimestre aos jovens. Mas nós sabemos que o livro de Provérbios é um manual de ética de vida diária para todos nós, se aplica a todos nós. O texto bíblico da nossa lição de número 1 está em Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 7 e os versículos 20 ao 23, que nos diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos,
para entender Provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E o versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Nessas palavras introdutórias de Provérbios, nós vamos conseguir perceber qual o objetivo de Provérbios e, sobretudo, vamos entender que o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, faz uma personificação da sabedoria. Ele coloca a sabedoria como uma pessoa, especificamente falando aqui, como uma mulher que clama pelas ruas, pelas praças, que tenta despertar a atenção dos nécios, dos incautos, para que possam conhecer e entender o que a verdadeira sabedoria tem preparada para a vida de todas as pessoas. Então, é esse cenário que nós vamos encontrar durante este quarto trimestre de 2023 e eu tenho certeza que será de grande crescimento para a nossa vida. No primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor, pastor Marcelo, vai falar sobre um livro para a vida. O livro de Provérbios não é um livro para a gente ler só, é um livro para a gente viver. Eu gosto sempre de dizer que Provérbios, é claro, que Salomão, quando escreveu, não dividiu em capítulos e versículos, mas o livro de Provérbios está hoje dividido em 31 capítulos. Para que isso? Para a gente ler um capítulo por dia. Então, leia todos os dias. Ah, mas no mês que vem eu vou repetir os capítulos? Repete, porque vai ter a mesma quantidade de dias, ou quantidade pelo menos bem semelhantes. Repita os capítulos, leia de novo e de novo, todo ano e de novo, todo mês e de novo, até que esses princípios que a palavra de Deus nos apresenta em Provérbios sejam uma realidade, façam verdadeiramente parte da nossa vida. E por isso, o livro de Provérbios é um livro para a vida. Primeiro parágrafo, a arte de viver. O nosso escritor vai nos dizer aqui que o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. Então perceba que é um livro de vida diária, é um livro que nos mostra a arte de viver. E uma coisa que eu fiz questão de anotar aqui, que a palavra provérbios, eu disse isso no começo da aula aqui, a palavra provérbios significa máximas de vida. O que são provérbios? Ditos populares são tidos também como provérbios, porque são máximas de vida que traz um grande ensinamento para a nossa vida pessoal. Outra coisa que o nosso escritor destaca aqui, que eu quero também grifar, é: isso não significa que o livro de Provérbios deve ser lido como uma receita que traz um segredo para cada momento da vida, né? A gente sabe que a Bíblia não pode ser lida, não pode ser tida como um amuleto. Ah, eu vou fazer isso e vai resultar naquilo. E outra coisa que eu quero deixar aqui é que são princípios divinos para uma vida cotidiana bem-sucedida. Eu sou professor de teologia já há 20 anos, leciono Panorama do Antigo Testamento e em Panorama do Antigo Testamento nós citamos isto sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios nos apresenta princípios divinos para uma vida bem-sucedida. Aliás, é muito importante deixar claro aqui para você que você pode acessar o nosso canal, as nossas redes sociais, porque nós temos lá alguns projetos que são gratuitos até, que vão te trazer um grande esclarecimento também da palavra de Deus. Então acesse lá
o nosso canal no YouTube, PR o Anderson Silva, e a nossa rede social no Instagram, @PR o Anderson S. Silva. E com certeza terá coisa que vai promover o crescimento espiritual, teológico para a sua vida, ok? Segundo parágrafo deste primeiro ponto, o que é a sabedoria? No finalzinho aqui desse segundo parágrafo, o nosso escritor diz que a sabedoria não está ligada à informação ou ao conhecimento cultural puro e simples, mas a habilidade, olha só o que é a sabedoria, a habilidade de aplicar determinado conhecimento para superar um problema da vida. Eu gosto sempre de sintetizar o que é a sabedoria, dizendo o seguinte: sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Não adianta termos muito conhecimento, mas não conseguirmos aplicar este conhecimento à nossa prática cotidiana. Muitas pessoas conhecem muito de algumas coisas, mas não conseguem aplicar este conhecimento. Então, falta-lhe sabedoria. Aliás, Tiago nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem medida e não lança em rosto. Então, assim, a sabedoria é a habilidade de lidar bem de acordo com a justa retidão em nossa relação com Deus, com as nossas emoções, com a dieta diária, com a sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com toda a sociedade e a sua estrutura, e com dinheiro e dimensões específicas da nossa existência. Então, o que é verdadeiramente a sabedoria? É a condição que nós adquirimos de lidar bem com todas as situações da vida. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, literatura de sabedoria. O livro de Provérbios é uma literatura de sabedoria. O que é essa literatura de sabedoria, meus queridos? É um tipo de literatura, deixa eu grifar aqui, ó, até onde eu quero. Até aqui, ó. Eu grifar tudo que a gente já... Então, o que é a literatura de sabedoria? É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Ou seja, como lidar com cada situação da vida. Como lidar com as coisas mais simples da vida. Então, olha, algumas perguntas aqui que Provérbios vai nos ajudar a esclarecer. Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com nossos pais? Como devemos nos relacionar com o próximo? Diante de uma injustiça, como devemos reagir sem sermos nivelados ao agressor? Diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Então, são respostas que nós vamos encontrar em Provérbios e em toda a Bíblia, mas Provérbios vai nos mostrar isso. Lembrando que o livro de Provérbios foi um livro escrito por Salomão, a gente já vai falar já da autoria, mas foi escrito na maturidade de Salomão. O livro de Provérbios não é como o livro de Cantares, que ele escreveu na juventude, na paixão da juventude. O livro de Provérbios não é como o livro de Eclesiastes, que ele escreveu já na velhice, fazendo uma reflexão da vida. O livro de Provérbios é um livro da maturidade de Salomão, onde ele consegue realmente dar sábios conselhos e nos orientar para que tenhamos uma vida pessoal bem-sucedida. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos.
Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Composição e estrutura de provérbios. Primeiro parágrafo, provérbios, autoria e data. E o nosso escritor diz que, basicamente, podemos dizer que provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Então, isso é um provérbio. E ele cita aqui, por exemplo, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso é um provérbio, não tem escrito isso na Bíblia, mas há uma verdade inserida nesse provérbio. Então, os provérbios, como um todo, eles vêm para nos dar essa indicação. Outra coisa que o nosso escritor coloca é que os que estão presentes, ou os provérbios que estão presentes na Bíblia, são inspirados por Deus. Não são só provérbios sábios de um homem, mas são provérbios inspirados por Deus e, por isso, contêm um significado mais amplo, não se atendo apenas a uma máxima ou ditado, mas remontando à interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Então, isso é Provérbios. A partir dessa relação de Israel com Deus, nós temos um grande ensino para a nossa vida. E a palavra que define Provérbios é machal, que é provérbios. São máximas ou ditados que expressam verdades, as quais servem como princípio de vida e de vida correta e justa diante de Deus. São ensinos da palavra de Deus que nós precisamos nos esforçar para aplicá-los à nossa vida. E quando eles são aplicados à nossa vida, nós realmente obtemos sucesso. Por exemplo, tem um provérbio que diz assim: como quem toma um cão pelas orelhas, assim é aquele que se mete em briga alheia. Já viu isso na prática? O camarada tá passando na rua, tem uma briga lá que não tem nada a ver com ele, e ele vai meter a cara, vai chegar lá para ver o que está acontecendo. De repente, toma um murro no olho. Como quem toma um cão pelas orelhas, assim é aquele que se mete em briga alheia. Já experimentou segurar um cão pelas orelhas?
Você não vai conseguir, ele vai te morder. Tem outro provérbio que diz assim: como pimenta para os olhos e como vinagre para os dentes, assim é o preguiçoso para aquele que o manda. Olha que máxima de vida importante. Você já tentou pedir um preguiçoso para fazer as coisas para você? É desastroso, ele vai fazer raiva, matar a gente de raiva e não vai fazer o que precisa ser feito. Então, Provérbios nos ensina essas máximas de vida e que são muito importantes para a nossa vida cotidiana. Segundo parágrafo, segundo ponto, a estrutura de Provérbios. Essa parte aqui é uma parte um tanto quanto técnica, mas é importante dizermos que Provérbios é denominado também de livro poético. E essa informação é importante para observar as muitas imagens que estão presentes no livro por meio de comparações, contraste, paralelismo, como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Então, para interpretar o livro de Provérbios, nós precisamos entender que se trata de poesia hebraica. E aí entender sobre esses paralelismos, essas comparações, esses contrastes e o que o escritor realmente está querendo dizer com isso. Outra coisa importante que ele propõe aqui é que o livro de Provérbios está dividido em 3 sessões. Essa primeira sessão aqui, ó, ela traz uma introdução que apresenta o contexto e o propósito do livro de Provérbios. Ela faz isso. Depois, a segunda divisão. Na segunda divisão, é uma coleção dos provérbios propriamente ditos, que são máximas ou ditados em frases concisas e vivas, que têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçar o discurso. E, finalmente, a terceira seção, que é denominada apêndice, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro. Então, só para a gente ter uma ideia aqui dessa divisão, nessa parte é uma parte mais técnica, como eu disse, mas dessa divisão do livro de Provérbios. Repito, algo que eu gosto de falar e repetir aqui durante a aula, esta primeira lição é uma lição que faz uma abertura do trimestre, então você que é professor precisa lecionar também essa primeira lição, deixando claro para os seus alunos que aqui nós estamos abrindo o trimestre e iniciando um tempo de grande crescimento para a nossa vida na Escola Bíblica Dominical aqui dos jovens. Terceiro ponto da nossa lição, convite e chamado à sabedoria. Primeiro parágrafo, o propósito do livro de Provérbios. E o nosso escritor nos diz que o propósito de Provérbios está exposto na instrução do próprio livro. Ele está exposto na instrução, deixa eu grifar até aqui, ó, porque é o que eu quero tratar com vocês, exposto na instrução do próprio livro. Aqui destacamos 3 expressões, ó. Nós fizemos isso na leitura do texto bíblico. A primeira expressão, que Provérbios ele é escrito, primeiro, para conhecer a sabedoria. Deixa eu mudar de cor aqui, que eu gosto sempre de fazer isso, fica mais fácil, ó. Para conhecer a sabedoria e a instrução. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo de Provérbios, para conhecimento e discernimento dos jovens. E o terceiro objetivo, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então perceba que o livro de Provérbios ele está tratando com o crescimento, com o amadurecimento. Ele objetiva promover este crescimento, esse amadurecimento em todos aqueles que leem o livro de Provérbios. E o nosso escritor deixa claro ainda que podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter, de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais da nossa experiência humana. Isso aqui é muito importante nós pensarmos, ó, valores temporais de Deus e circunstâncias temporais da nossa experiência humana. É claro
que nós sabemos muito bem que os valores temporais de Deus estão acima, ou os valores atemporais de Deus estão acima das circunstâncias temporais da nossa existência humana. A prova é que Provérbios, desde que foi escrito, continua ensinando princípios de vida para todas as gerações, para todos nós, porque são princípios atemporais. Segundo parágrafo do terceiro ponto, tudo começa com Deus. Uma das preciosas lições da instrução no livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu fiz questão de deixar claro aqui por que nós precisamos desses princípios de sabedoria para a nossa vida. A relação de Deus com Adão e Eva no jardim seria o princípio com o qual eles deveriam povoar a terra. Quando a gente olha para Gênesis, nós vamos perceber que Deus disse para Adão: enchei a terra, multiplicai, sede fecundos e enchei a terra. Agora, se o objetivo de Deus era que eles enchessem a terra, por que Deus fez um jardim no Éden? Porque no relacionamento com Deus no jardim, eles aprenderiam princípios de vida cotidiana para encher a terra. Então a terra seria povoada a partir dos princípios do jardim. Provérbios quer nos ensinar isso. Na nossa relação com Deus, nós temos princípios que vão nos ensinar a viver a vida cotidiana. E nos diz o nosso escritor que aqui devemos prestar atenção para a expressão princípio. Ele deixa clara essa expressão princípio, que se refere ao que vem primeiro, às condições elementares para dar qualquer passo adiante. Então, princípio. E princípio não é só aquilo que inicia. Princípio é como um medicamento que tem um princípio ativo, é um agente gerador. Então, o que vem primeiro? É o ato que eu estou cometendo ou um princípio que está gerando aquela atitude? Nós precisamos estar muito atentos para os princípios que nós temos aplicados na nossa vida. E o terceiro ponto, ou o terceiro parágrafo desse terceiro ponto, escolha a sabedoria. Escolha a sabedoria. O nosso escritor nos deixa claro que no versículo 20 está personificada uma mulher que clama de fora. Clama de fora. Como falamos aqui no início, ela está clamando, buscando que os ingênuos a ouçam, que os nércios ouçam a sabedoria, a fim de que eles deixem de ser ingênuos e nércios. Esses ingênuos aqui não são inocentes. Esses ingênuos aqui são aqueles que, por sua ingenuidade e por não se esforçar para abandonar a ingenuidade, para crescer, acabam se enveredando por caminhos, constantemente se enveredando por caminhos que vão lhes afastar da presença de Deus. E por fim, o nosso escritor diz que o livro de Provérbios nos convida, isso aqui é muito importante, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer. Pensem ao que nós precisamos na nossa geração, amadurecer. Uma igreja madura é uma bênção. Um crente maduro é uma bênção. Uma pessoa madura é uma bênção. É uma bênção. Então, a sabedoria está personificada como se fosse uma mulher e ela convida ao amadurecimento, a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. Provérbios deseja forjar um caráter divino dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, para que a nossa vida seja direcionada pela vontade de Deus. Que esta realidade se cumpra na sua vida, que esta realidade se realize na sua vida. Deus tem princípios para todas as áreas da nossa vida. E é o que nós aprenderemos nesse quarto trimestre de 2024. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.